Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Naya Barbieri, sou professora de Farmacologia e Toxicologia aqui no Científica Concursos. Hoje vou estar ministrando para vocês essa aula sobre drogas hipnóticas, sedativas e ansiolíticas, beleza? É, Então, antes de mais nada, o que são fármacos hipnóticos, sedativos e ansiolíticos? Bom, em resumo, eles são o que popularmente o pessoal chama de calmantes, tá? Eles são fármacos que ajudam a dormir, os fármacos hipnóticos, né? Eles vão produzir sonolência, eles vão facilitar tanto o início quanto a manutenção do sono. Já os fármacos sedativos, eles atuam diminuindo a atividade cerebral, principalmente no que diz respeito à neurotransmissão excitatória, tá bom? E, por fim, os fármacos ansiolíticos, eles atuam controlando os sintomas de quadros ansiosos, certo? No que diz respeito especificamente a essa última classe, a gente vai entender com mais clareza por que ela está aqui, e à medida que ela for se desenvolvendo, vocês vão entender com mais clareza, tá bom? Então, guarda aí no coração de vocês essa classe de fármacos ansiolíticos, tá bom? Então, a gente concorda que todos esses fármacos, eles atuam com ação depressora, certo? Então, deprimir a atividade cerebral ao ponto da pessoa dormir, se acalmar, enfim. Então, é imprescindível que, para a gente entender esses fármacos, como eles atuam, a gente precisa entender que existe uma parte do nosso sistema nervoso central que vai ser responsável pela modulação dessas ações depressoras, tá bom? E aí, dentro disso, nós temos diversos neurotransmissores que são depressores, que são inibitórios. Eles vão produzir esses sintomas que a gente mencionou anteriormente, e eu separei eles aqui para vocês nesse slide em grau de importância, tá bom? Só que a gente vai perceber que mais importante, principalmente, vai ser o GABA e a glicina, tá bom? Dentre esses dois, sem dúvidas, dessas opções, o ácido gama-aminobutírico, que é o GABA, vai ser o nosso queridinho, tá bom? Ele vai ser sempre o principal alvo farmacológico de fármacos hipnóticos e sedativos, certo? Então, é importante que a gente entenda alguns detalhes relacionados à neurotransmissão GABAérgica para poder entender como esses medicamentos vão funcionar, tá bom? Então, antes de mais nada, para entender essa neurotransmissão, a gente vai focar principalmente na farmacodinâmica GABAérgica, tá bom? Então, os receptores GABAérgicos, eles podem ser de três tipos, certo? Conforme eu trouxe aqui no nosso slide. Porém, o subtipo mais prominente vai ser o subtipo A, tá bom? Ele vai ser, então, um canal iônico regulado por ligante, portanto, ele vai ser ionotrópico, e os íons que esse canal regula são os íons cloreto. Então, esse é um canal, o canal GABAérgico, que ele tem uma estrutura provavelmente pentamérica ou tetramérica, que é um conjunto de 5 ou 4 subunidades. Eu trouxe aqui para vocês o modelo pentamérico, que é o mais aceito. Ele vai ter várias subunidades, conforme eu destaco aqui para vocês. Aí vocês vão falar assim, professora, eu tô achando isso com cara de rodapé de livro, nunca vai ser cobrado em prova. É importante eu saber disso? Sabe por que é importante? Porque você vai chegar lá na sua prova e vai ter essa questão aqui, esse pepino aqui, perguntando qual é a subunidade do receptor GABAérgico responsável por que ação. Aí você vai ficar cruz credo, professor, e agora? Calma, tem jeito, tá? O receptor GABAérgico, eles têm esse formato de poro, que olhando de cima ele parece uma florzinha, tá? E ele vai ter pelo menos 3 subunidades, alfa, beta e gama. A que é mais importante para a gente é a subunidade alfa, tá? Dessas possibilidades de subunidades, ele tem vários tipos e ele pode se organizar em até 16 formas diferentes. Tá bom, e o que a gente precisa saber disso tudo? Que é justamente essa diversidade de organizações das subunidades que vai contribuir para a diversidade dos efeitos que esses fármacos vão produzir, tá? Então, ele tem esse formato de poro, o íon cloreto passa por ele, e tudo bem. Então, voltando nos efeitos, quais vão ser esses efeitos, né? Esses efeitos farmacológicos. A gente tem principalmente as ações anticonvulsivantes, a sedação, ação ansiolítica, relaxamento muscular e a produção de amnésia. Então, lembra que eu falei para vocês que a subunidade alfa era a mais importante?
Então, esse receptor, ele vai ser composto por uma combinação dessas subunidades, tá? E cada uma delas vai ser responsável por produzir cada um desses efeitos. Então, essas possibilidades da ação alfa, trouxe destacado nessa tabelinha, tá bom? Então, agora vocês vão saber, né, que essa questão, ela tá fácil, né? Então, o ITEP Rio Grande do Norte, em 2021, né, perguntou qual é a ação sedativa e a subunidade responsável pela ação sedativa e anticonvulsivante. Então, a gente viu lá na nossa tabelinha que essa subunidade é a alfa-1, beleza? É a única que vai produzir sedação, então a gente também poderia fazer essa questão por eliminação, tudo bem? Seguindo, então, a gente já conhece o ligante endógeno desse poro, que é o GABA, e o seu respectivo local de ação. Então, esse receptor, por ser ionotrópico, ele funciona com esse poro central, os quais os íons cloretos vão passando, como eu trouxe anteriormente já, tudo bem? Então, os ligantes, por sua vez, eles vão alterar a condutância desse canal, vai aumentar ou diminuir a permeabilidade dos íons cloreto. Então, esses íons cloreto vão passar por esse poro e o ligante, à medida que for interagindo com ele, vai alterar essa condutância desses íons cloreto, certo? Então, o que é importante para a gente vai estar aqui. Percebam que os benzodiazepínicos, eles têm um sítio de ligação específica, é só deles, que, de fato, é muito próximo com o sítio dos compostos Z, que aqui na nossa imagem eu trouxe ilustrando como zolpidem, que são as imidazopiridinas ou composto Z, depende da literatura que você usa, tá bom? Que esses medicamentos surgiram na tentativa de substituir os benzodiazepínicos, tá? E outra observação que a gente pode fazer é que os barbitúricos, eles vão se ligar em um sítio totalmente distinto, em outra subunidade. Então, tudo bem. Dessas informações, o que a gente consegue tirar desse slide? Barbitúricos e benzodiazepínicos se ligam em sítios distintos. Tudo bem? O que é importante para a gente disso tudo? Todos esses medicamentos atuam como coagonistas alostéricos. Por quê? Porque nenhum deles vai se ligar no sítio ativo principal do receptor, que é onde o GABA se liga. Claro que ao se ligar, cada medicamento vai produzir um efeito diferente, mas por se ligarem em sítios diferentes, isso indica que eles vão ter mecanismos de ação diferentes, tá? Então, os barbitúricos, eles vão aumentar o tempo de abertura do canal cloreto, isso altera a condutância, lembra que eu mencionei? Então, benzodiazepínicos vão aumentar a frequência de abertura, e enquanto os compostos, eles agem de forma semelhante aos benzodiazepínicos, mas eles vão ter uma afinidade apenas com receptores GABA, que apresentam a subunidade alfa do tipo 1, tudo bem? Então, por fim, mas não menos importante, ainda nessa imagem do nosso receptor, outra coisa que a gente consegue inferir é o flumazenil, tá? Por que eu estou trazendo ele aqui? A gente consegue, a partir da imagem, deduzir o mecanismo de ação dele, tá? Ele vai ser um antagonista alostérico competitivo dos benzodiazepínicos e dos compostos Z. Se ele é um antagonista, ele vai ativar receptor? Não. Ele vai se ligar ao receptor e vai impedir sua ativação. Tá? Então, perceba como o sítio de ligação dos benzodiazepínicos e dos zolpidem, que é um composto Z, né? Ele vai ser sobreposto na subunidade alfa, enquanto os barbitúricos, eles estão bem distantes. Então, é por esse motivo que o flumazenil apenas antagoniza os efeitos dos compostos Z, como os zolpidem, e dos benzodiazepínicos. Então, ele só vai funcionar como um antídoto para esse tipo de intoxicação, certo? Tudo bem? Então, a gente já falou dos alvos moleculares. Eu vou trazer aqui para vocês as propriedades farmacológicas desses medicamentos, tá? Então, para isso, eu trouxe esse slide resumitivo aqui, de quais são as classes de drogas mais utilizadas nesse contexto de hipnóticos, sedativos e ansiolíticos. A gente vai ter, então, barbitúricos, benzodiazepínicos e compostos Z. Lembra que eu destaquei antidepressivos? De uma cor diferente, eu falei para vocês, que era para vocês guardarem no coração, porque é o seguinte, classicamente, para ansiedade crônica,
esses medicamentos não vão ser os medicamentos de escolha, vão ser esses que eu destaquei no slide, tá bom? Eles vão ser utilizados para quadros crônicos, porque eles apresentam um mecanismo de ação distinto, eu não vou entrar nessa seara, nessa aula, tudo bem? A gente vai ter uma aula específica sobre esse tópico lá na Científica Concursos, que vai ser essa questão de utilizar antidepressivos para quadros crônicos. Quando você tem uma ansiedade situacional, um sintoma agudo de ansiedade, aí sim a gente vai utilizar esses medicamentos que estão aqui descritos, os barbitúricos ou benzodiazepínicos. Tudo bem? Então, essa situação de utilizar sedativos e hipnóticos para tratar ansiedade, a gente utiliza mais para quadros agudos dessa ansiedade. Tudo bem? Então, a gente já falou sobre o mecanismo de ação desses medicamentos, mas quais são as repercussões disso nos efeitos desses medicamentos? A gente tem que, por eles atuarem como coagonistas alostéricos do GABA, eles vão aumentar o tempo de abertura do canal de cloreto, no caso dos benzodiazepínicos, certo? Isso aumenta o influxo desses íons. Com isso, a gente tem uma hiperpolarização celular e uma consequente diminuição da excitabilidade neuronal. Tudo bem? Lembra que o GABA é um neurotransmissor inibitório. Então, todas essas situações que estão aqui descritas, elas vão potencializar a ação do GABA e isso vai resultar em uma maior depressão neuronal. Tudo bem? Massa. Então, trouxe aqui para vocês outra questão, prova recente para cargo de perito criminal. O ITEP-RN, em 2021, ele perguntou no quesito aqui como se desenvolve a ação dos benzodiazepínicos, que, trocando por miúdos, quer dizer qual é o mecanismo de ação deles. Então, bora? Eu vou dar uma dica já para vocês terem mais malícia para responder as questões, tá? Então, você leu e viu que nunca nem viu essa situação nos seus estudos, já corta, já coloca um sinalzinho de errado para você não perder seu tempo, tá bom? Então, a gente acabou de ver o mecanismo de ação dos benzodiazepínicos no slide anterior. Tinha alguma coisa a ver com serotonina? Que são os receptores de 5-HT? Não, né? Então, na alternativa A, ele fala isso, que a serotonina teria a ver com o mecanismo de ação dos benzodiazepínicos. Então, a gente já vai cortar todas as opções que deram serotonina para a gente, tá bom? Então, na letra B, ele fala o seguinte, que os benzodiazepínicos se ligam a um sítio regulador específico no receptor GABA. Aí você, opa, GABA. Lembra que eu falei? GABA, olha só. Só que aí, ele diz aqui, que é no receptor GABA-B. Lembra que eu falei que o que interessa para a gente na sala é o GABA-A? Então, essa alternativa aqui foi para pegar o apressado, que não leu direito a questão. Então, corta ela também, vamos para a próxima. Na nossa letra B, ele fala que se ligam a um sítio regulador inespecífico no receptor noradrenérgico. Também não falei nada disso, né? Então, sobrou o nosso gabarito, que é a ligação dos benzodiazepínicos em um sítio regulador específico no receptor GABA-A. Então, tudo bem? Seguindo. Então, qual é o must dos benzodiazepínicos? Eles são GABA dependentes. Então, eles só vão potencializar a ação do GABA que já está ali, que já foi liberado pré-sinapticamente. Então, eles não vão alterar a função do receptor, eles vão apenas modular. E isso é muito diferente dos barbitúricos. Por quê? Porque os barbitúricos, eles vêm sido substituídos na clínica pelos benzodiazepínicos, porque eles vão atuar principalmente quando em altas concentrações, né? Eles vão atuar como agonistas diretos do receptor GABA, ou seja, eles vão ativar o receptor GABAérgico independentemente da presença do GABA. Então, isso pode gerar uma diminuição tão grande da excitabilidade neuronal que isso vai resultar numa depressão muito acentuada, certo? Isso pode causar coma, pode levar o indivíduo até mesmo ao óbito. Então, a gente já falou do mecanismo de ação desses fármacos,
dos barbitúricos, lembrar que ele tem a diferença quando em baixa concentração e alta concentração. Frisar também que os barbitúricos, eles atuam como antagonistas do receptor de glutamato do tipo AMPA, tá bom? Sobre o mecanismo de ação dos compostos E, as imidazopiridinas, vamos lembrar que ele é semelhante ao dos benzodiazepínicos, tá? Ele vai diferir apenas que eles apresentam uma seletividade maior pela subunidade alfa-1 dos receptores GABA-A. Então, por que eu ensinei assim dessa forma para vocês? A maioria das questões desse assunto, elas vêm perguntando as informações de forma comparativa, tá? Então, veja só, a PCDF em 2016, essa foi uma questão que eu adaptei, tá? Para poder englobar só os assuntos que são pertinentes para essa aula, tá? Ela falou o seguinte: perguntou a alternativa correta acerca dos benzodiazepínicos e dos outros medicamentos que modulam a função GABAérgica. E aí, na alternativa A, ele perguntou assim: benzodiazepínicos ativam diretamente o receptor, independentemente do ligante fisiológico. E não, né? A gente viu que a segurança desses medicamentos é justamente porque eles dependem da presença do GABA para exercer o seu efeito, independentemente da concentração que eles encontram. Então, na nossa alternativa B, ele fala assim: flumazenil interage com alta afinidade a locais específicos com o receptor GABA-A, ativando-o intensamente. Flumazenil ativa receptor? Não, porque ele é um antagonista. Antagonistas nunca vão ativar receptor. Tudo bem? Daí, na letra C, ele fala assim: zolpidem antagonista competitivamente os benzodiazepínicos. Também não. A gente viu que eles têm o mesmo mecanismo de ação. Tudo bem? Então, isso não vai gerar um antagonismo competitivo. Então, sobrou a letra D, que é o nosso gabarito. Ele fala o seguinte: em altas doses, os barbitúricos podem ser GABA-miméticos, ativando diretamente os canais de cloreto regulado pelo neurotransmissor GABA. Que é justamente por isso que esses medicamentos, eles não têm um lastro de segurança tão grande quanto os benzodiazepínicos. Então, viu como não é difícil? Então, bora lá para outros aspectos desses medicamentos. Eu vou enumerar aqui alguns tópicos individuais de cada medicamento que são importantes, que podem cair, e vou começar pelos benzodiazepínicos, tudo bem? Então, deem uma olhadinha com carinho nessa tabela, tá? Pode printar, coloca lá no seu material, copia, adiciona mais informações se você achar importante. Esses medicamentos, eles tendem a ser cobrados pelo nome. Aí, aqui a gente precisa saber as indicações e a duração dos seus efeitos. Ah, mas tem que saber mesmo? Tem. Por quê? Porque ela pode chegar na prova de vocês assim. Essa é uma questão recente para perito criminal do Amazonas. Olha o que a FGV fez com vocês. Ela perguntou assim: assinale dentre os medicamentos ansiolíticos da classe dos benzodiazepínicos aqueles que possuem duração de ação relativamente curta, entre 3 e 8 horas. Tá, pode acontecer então de cair assim? Pode, infelizmente. Porque é um grande decoreba, né? Então, a gente vai voltar lá na nossa tabela, né? Vai ler as alternativas com calma aqui. A gente vai voltar lá na nossa tabela. Vai ver que o único benzodiazepínico que tem ação curta é o oxazepam, que vai ser o nosso gabarito, tá bom? Vocês podem ver essa questão com mais calma, porque não tem outro jeito de resolver ela se não decorar, tá? Infelizmente. Então, avançando aqui sobre a farmacocinética dos benzodiazepínicos. É importante destacar que o aspecto mais cobrado sobre eles é a metabolização, tá? A gente precisa saber as reações que eles sofrem, tá? Além de saber que a meia-vida desses compostos, a meia-vida plasmática, pouco tem a ver com a meia-vida de eliminação. Por quê? Porque os benzodiazepínicos, eles são processados, em sua grande maioria, em metabólitos ativos, tá bom? Dessa forma, eles têm sua meia-vida estendida, não pela presença do fármaco mãe, que é o que a gente ingere oralmente, mas pelos metabólitos que ele vai produzir, que vão reter a atividade farmacológica.
Então, eu trouxe para vocês nesse slide algumas informações importantes. Eles vão ser bem absorvidos por via oral, eles fazem ligação com proteína plasmática. E as reações de fase 1 e 2 que vocês precisam saber, tem que decorar, tem também, tá? Essa questão da meia-vida estendida, vamos voltar nela, porque ela é importante, ela traz alguns poréns enquanto a recomendação, as recomendações, desculpa, desses fármacos, tá? Então, a primeira que a gente tem que saber é que indivíduos com capacidade reduzida de metabolização, como idosos, recém-nascidos, indivíduos hepatopatas, outras populações especiais, elas vão precisar tomar cuidado ao administrar esses medicamentos, tá bom? Por quê? Porque isso vai estender a meia-vida de eliminação desses medicamentos, essas situações, e isso pode gerar alguns prejuízos, tá bom? Pode gerar, precipitar o surgimento de efeitos adversos relacionados a esses medicamentos, tá? Então, outra situação importante que eu destaco é a questão dos idosos. Eles já têm um risco de queda normal por ter esse equilíbrio reduzido. Então, para esses indivíduos, a gente não indica benzodiazepínicos de meia-vida longa, porque, por exemplo, como o diazepam, que é utilizado para o tratamento de insônia. Por quê? Porque eles já têm já são propensos a ter esse risco de queda. Então, se você administra um benzodiazepínico que vai mexer com essa situação do equilíbrio, você pode aumentar muito mais esse risco, tá? E se tornar perigoso para esse tipo de população. Tudo bem? Então, olha o que a CESP perguntou na PCPB, na Civil da Paraíba, em 2022, para perito químico legal, perito criminal químico legal, que é do pessoal de farmácia, podia fazer essa prova, né? Essa foi a questão de múltipla escolha, tal, e nos demais quesitos ele não perguntava nada a ver com o assunto dessa aula, tá? Daí eu não trouxe. Mas aqui você já conseguiria eliminar uma alternativa desse quesito, que é essa. Os benzodiazepínicos de meia-vida longa são recomendados para o tratamento de insônia em idosos? Não, né? Justamente por esse risco de queda. Então, já partindo para os barbitúricos, os dois aspectos mais importantes que são cobrados referentes a esses medicamentos, tá? Eles vão ser relacionados à sua distribuição, uma vez que esses medicamentos eles são muito lipofílicos, então eles vão sofrer uma rápida redistribuição para tecidos de acúmulo, que é principalmente o tecido adiposo, tá? Isso faz com que o efeito desse fármaco seja muito breve, tudo bem? Então, outro aspecto referente aos benzodiazepínicos, que é importante a gente levar em consideração, é referente à sua janela terapêutica, tá bom? Os outros aspectos deixei aqui em destaque para vocês verem com carinho, com calma, mas a janela terapêutica, ela vai ser muito estreita nesses medicamentos. O que isso quer dizer? Que a dose efetiva, ela é muito próxima da dose tóxica. Essa parte verdinha que a gente tem em destaque nesse gráfico que eu trouxe, ela vai ser muito curtinha. Então, isso a gente atribui à falta de segurança desse medicamento, certo? Essa dose tóxica que vai produzir efeitos adversos e desagradáveis e até mesmo perigosos, ela era um problema dos benzodiazepínicos, ou dos barbitúricos, perdão, e por isso que essa classe de fármacos vem sido paulatinamente substituída pelos benzodiazepínicos na clínica. Então, tudo bem? Trouxe aqui também alguns aspectos referentes às imidazopiridinas, os compostos Z. Eles são bem absorvidos por via oral. Eles são bem seguros, tá? Altas doses não vão produzir depressão respiratória como os outros medicamentos que a gente trouxe. E a sua metabolização não produz metabólitos ativos. Essa é uma diferença importante das imidazopiridinas para os benzodiazepínicos. Então, outro aspecto importante é que a tolerância desses medicamentos é interessante que a gente estude de forma comparativa, uma vez que elas vão ser distintas, tá? Enquanto os principais fatores responsáveis pela tolerância dos benzodiazepínicos são aqueles relacionados aos aspectos farmacodinâmicos,
devido à infrarregulação desses receptores, à diminuição de sua expressão, os benzodiazepínicos, eles vão apresentar essa tolerância farmacodinâmica, certo? Enquanto os barbitúricos, eles vão apresentar principalmente uma tolerância farmacocinética, certo? Devido à sua capacidade de indução de enzimas microsomais, as famosas CYPs, o que faz com que esses fármacos induzam o próprio metabolismo, certo? Ah, professora, você não trouxe composto Z aqui. É porque eles não causam tolerância significativa, ela ocorre apenas de forma branda, tudo bem? Então, ao causar tolerância, significa que na suspensão desses medicamentos a gente vai ter a precipitação de síndrome de abstinência, tá? Então, novamente, por que eu não trouxe o zolpidem aqui? Se ele não causa tolerância significativa, então, como consequência, ele também não vai produzir uma síndrome de abstinência clara, com efeitos muito marcantes, tudo bem? Então, novamente, eu trouxe aqui um comparativo, pois os examinadores eles vão tentar trocar as características de cada fármaco para tentar te confundir na sua prova, tá? Então, enquanto a síndrome de abstinência dos barbitúricos ela é muito grave, a dos benzodiazepínicos é mais breve, certo? Então, uma informação importante é que quanto maior a meia-vida de um benzodiazepínico, menos sintomas de abstinência o indivíduo terá na retirada desse fármaco. Tudo bem? Então, quanto à intoxicação, novamente a gente tem um comparativo, eles vão tentar trocar as características de cada um. É muito interessante que vocês estudem sempre de forma comparativa essas classes de medicamentos, tá? Novamente, o zolpidem, ele não causa intoxicação grave, mas é importante lembrar que, caso seja necessário, ele vai responder aos efeitos antagonistas do flumazenil. Lembra que os sítios de ação, eles vão se sobrepor, tá? Então, os benzodiazepínicos, por estar sobrepostos, eles também vão responder ao flumazenil, tá? Vai ser o antídoto para quadros de intoxicação. Para essa classe de medicamento, diferentemente dos compostos Z, as intoxicações graves podem resultar em óbito, tá? Porque ela vai gerar uma parada respiratória e ela pode ser grave, certo? Diferentemente, benzodiazepínicos a gente tem uma intoxicação grave, mas tem antídoto. Os barbitúricos vão produzir uma intoxicação grave também, mas ela não tem antídoto. Então, o estudo da intoxicação para o quadro, o cenário de perito criminal, tá? Ele vai ter esse especial interesse forense, porque essas drogas elas estão sujeitas a serem associadas entre si ou com outros depressores do sistema nervoso central, como o álcool, e isso vai potencializar um estado deprimido, tá? Então, essa mistura de drogas, ela vai ser especialmente encontrada em alguns tipos de crime, que nesse contexto, eles vão ser chamados de drogas facilitadoras de crimes, ou rape drugs, que aqui no Brasil a gente chama de golpe de Boa Noite Cinderela, tá? Eles vão ser usados para diminuir a resistência da vítima e permitir que ela fique suscetível à prática de um crime, sejam eles atos sexuais, roubos, enfim. E algumas drogas, elas podem ser utilizadas nesse cenário, especialmente benzodiazepínicos de meia-vida curta, que é o Rofinol ou flunitrazepam, GHB, que também é um depressor, vou trazer mais um pouquinho sobre ele, e o etanol. Geralmente, como eu falei, eles são misturados entre si para gerar esse efeito bem potente depressor, tá? E, além disso, eles vão ter uma dificuldade especial de detecção em exames toxicológicos, tá? Porque eles têm uma meia-vida curta, e isso implica também em uma meia-vida de detecção igualmente curta. Então, recomenda-se que a vítima procure o serviço de perícia logo para poder fazer essa coleta o quanto antes para poder conseguir identificar essas drogas, certo? Em relação ao GHB, eu trouxe esse destaque aqui para vocês. É uma droga que vem aparecendo, é uma nova substância psicoativa, tá? O GHB é o gama-hidroxibutirato, tá? Ele pode aparecer na sua prova, porque ele atua como hipnótico sedativo também. Ele é um metabólito do GABA, tá?
E isso vai dificultar também a detecção dessa droga em exames toxicológicos, porque a gente não sabe o que veio do indivíduo por ser um metabólito do GABA, então a gente encontra ele endogenamente, certo? E a gente também pode encontrar ele de forma exógena, que é proveniente justamente dessa administração. Então, ele produz esse efeito desinibidor. Geralmente, ele vai ser misturado com o álcool e pode estar vindo aparecer na sua prova. É uma nova substância psicoativa. E guarda ela no coração, tá certo? Então, pessoal, é isso que vocês precisam levar de drogas hipnóticas, sedativas e ansiolíticas para a prova de vocês. Tudo bem? Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato comigo pelo meu perfil lá do Instagram. Eu vou ter o maior prazer em responder vocês, tá bom? Então, até breve. Muito obrigada.